Primeiramente, muito obrigada pelo convite, estou muito honrada, amei o título do quadro, Conte-me seu sucesso. Posso contar tudo, Clênia? Pode tudo. Não nos esconda nada. Com certeza, contarei tudo então aqui com vocês. 1, 2, 3, 4. Bem-vindos a mais um episódio do Conte-me seu sucesso. Aqui é o lugar onde nós damos voz aos empresários para que eles possam contar toda a sua trajetória de sucesso. E hoje nós trouxemos alguém que tem sido referência em posicionamento, em coragem e mais em ajudar outras mulheres a se posicionar e a ter coragem de aparecer no mercado. Eu vou deixar que ela se apresente, porque ninguém melhor do que ela para se apresentar. Gabi Albuquerque, seja muito bem-vinda. É uma honra para nós te receber aqui. Muito Eu obrigada. sei que você tem muita coisa para compartilhar com as pessoas que estão nos assistindo. Então, já pode se apresentar falando quem é a Gabi, o que a Gabi faz. Conte para nós, Gabi. Primeiramente, muito honrada de estar aqui com a Clênia e com a Flávia, realmente mulheres de sucesso também. E a minha trajetória, né, é uma trajetória eu considero uma trajetória de muito sucesso. Hoje eu estou aí, graças a Deus, consolidada no mercado, trabalho com comunicação, posicionamento, como você falou, elevando outras mulheres, levando uma manada a se conhecerem, a se entenderem e principalmente entenderem o chamado delas, que nós estamos aqui para servir. Então, quanto mais eu me conheço, quanto mais eu entendo o meu chamado, mais eu sirvo com excelência. Que perfeição. Gabi, e você é daqui da região? Conta um pouco como é que foi começar nesse... Porque assim, eu conheço um pouquinho da sua história, já assisti palestras com você e conheço um pouco da trajetória que não era essa área que você atuava. Não era. Não é? Então, o que você faz hoje, de fato, é algo que te trouxe para o sucesso. Sim. A escolha que você fez, a virada de chave que você teve é que de fato tem construído esse sucesso. Conta para nós de onde que a Gabi veio, o que a Gabi fazia, em quem a Gabi tem se tornado. Então, na verdade, eu vim do Ceará. Se você perguntar, assim, eu vim com 9 anos de idade para Goiás, Ceará. terra boa, maravilhosa, né? Então, vim do Ceará com 9 anos de idade. A minha mãe se casou com outro homem e veio para Goiás. Na época, a gente veio para Santa Helena. De Santa Helena, mudamos para Maurilândia. Então, morei a minha vida inteira, quase, que eu considero, em Maurilândia. Ali, me casei, tive minhas 2 filhas. Depois, eu mudei para Creúna. E logo em seguida mudei para Uruana. Em Uruana passei um momento muito complicado ali, difícil, e passei por um divórcio que eu falo que é onde começou a minha vida profissional. Porque eu tinha 2 filhas pequenas, então eu precisava me virar de todo jeito. Não tive muito apoio nesse divórcio do pai das meninas, mas tinha o desejo de crescer. Tinha o desejo de que as minhas filhas não passassem por tudo que eu já tinha passado lá na minha primeira infância. Então, eu comecei a trabalhar com sobrancelhas. Então, ao trabalhar com sobrancelhas, eu sempre fui muito visionária, estrategista. Então, profissional de sobrancelha tinha uma a cada esquina. E eu falei, como é que eu vou me diferenciar? Ninguém sabia, porque eu não comunicava isso no digital. E eu comecei a me posicionar no digital. E eu comecei, na época, a atender de blazer, quando todo mundo atendia de jaleco. Então, o meu primeiro blazer, olha só, não sei se vocês conhecem uma coisa chamada Feira Hip. Sim, quem é de Goiás? Quem não é de Goiás vai saber o que é isso. Então, meu nunca? primeiro blazer, eu comprei na Feira Hip, custou R$70. E eu lembro tanto que foi caro para mim. E eu escolhi ele preto porque combinava com tudo. Era básico. E já era um diferencial. Já era um sempre diferencial, branco, né? Isso. Então, eu comecei a ser atacada. Quem que ela pensa que ela é para atender só de blazer? Mas eu continuei. Então, eu atendia de blazer, pegava as clientes do salão da minha cunhada, ia até elas, oferecia o meu trabalho para elas e fazia a sobrancelha linda e comunicava no Instagram.
À noite, eu limpava o salão para completar a renda. E chegava em casa e ainda vendia bolo no pote. Olha só. Para completar. Eu falei, as minhas Mil e filhas uma- não vão... 1001 utilidades. E modéstia à parte, era o melhor bolo no pote da Ah, dá até cidade. vontade de Quem comer, já Clélia. comeu vai saber. Então, essa é a minha trajetória. Eu comecei assim com sobrancelha. Quando foi para vir para Rio Verde, isso em Santa Helena. Morei muito tempo em Santa Helena. Quando foi para vir para Rio Verde, foi com a cara e a coragem também. A minha cunhada já tinha um salão em Santa Helena e ela, vamos mudar? Vamos. Fomos com a cara e a coragem. Eu vim com as minhas 2 filhas, isso em 2020. E logo depois começou a surgir a oportunidade que uma mentorada, que ela fez parte da minha estrutura por muito tempo, ela chegou para mim e falou assim, você não me ensina a fazer o que você faz? E eu falei, uai, tem uma oportunidade aqui. Ah, se ela tá me pedindo, eu falei, ensino. Aí ela, mas quanto que você cobra? Falei, não, eu vou estruturar e te mando. Porque eu não tinha nada estruturado Aham. ainda. Só que eu já tinha muito conhecimento. Porque dentro desse processo, eu passei por uma depressão, eu tentei suicídio. Uau. Então, eu tenho todo esse histórico, toda essa bagagem. E isso eu comecei a estudar muito. Então, não tinha condição de comprar livros, eu pegava emprestado, eu ia para o YouTube. Eu consumia muito conteúdo bom, que me dava know-how, que me fazia ter mais profundidade de conhecimento. E eu comecei a enxergar, olha, não é só esse mundo que tem para mim. Não tinha desculpa Não para tinha conhecer e desculpa. aprender. Não, eu ganhei uma formação uma vez Muito bom. e eu fiz essa formação que era de 3 meses, eu fiz ela em 1 semana. Então, eu ia dormir às 5 da manhã. Quando eu vejo hoje algumas mentoradas, tá difícil, eu falo, vocês nem sabem o que é difícil. Eu vou contar para vocês o que é difícil de verdade. Então, não tem desculpa para quem quer fazer É acontecer. isso aí. E nesse processo, essa mentorada, eu estruturei para ela, falei, olha, vou te entregar algo que você nunca viveu. Olha a minha primeira estrutura de mentoria, 6 meses de mentoria, 12 encontros presenciais, R$ 1.500. Uau! Pra mim, na época, eu olhei e falei, acertei agora. Porque eu cobrava R$ 500 na época na sobrancelha. Aham. E isso depois subiu muito, porque aí meu posicionamento cresceu. Eu comecei a pegar algumas influenciadoras, a montar as minhas próprias estratégias. Mas nisso eu trabalhava de segunda a segunda. Então, eu trabalhava de segunda a sexta, atendendo a sobrancelha, sábado e domingo eu fazia as formações. Olha isso. Então, era o tempo que eu tinha. Eu nunca tive preguiça, ou nunca tive olhar para o meu cenário e falar, não, é isso aqui que tem para mim, tá muito difícil. Não, eu estava sempre focada no que eu queria. Determinação. Sempre na próxima fase, sempre na próxima fase. E é o que a gente estava conversando aqui, antes da gente iniciar o podcast, que quando você passa as fases do videogame, Aham. elas vão cada vez se tornando mais desafiadoras. Só que se você precisa voltar, você sabe o que você vai enfrentar ali. É Então- que você já tem uma estrutura, né? Você já criou uma estrutura, uma Sim. base. Por mais que você tenha que voltar, você não volta mais para o zero. Você Sim. volta para essa base que você construiu. Exatamente. E pegar voo dessa base é muito mais fácil e mais rápido Sim. do que da posição que você estava anteriormente. Exatamente. E o autoconhecimento começou nessa fase. Nessa fase, na fase do divórcio, eu Aham. entendi. Porque quando eu ainda estava casada, eu comecei a fazer terapia. A Kleine é psicóloga, ela vai saber aqui exatamente. Comecei a fazer terapia e comecei a entender o porquê de algumas coisas e o que eu podia, o que eu deveria aceitar e o que eu deveria não aceitar. O que era negociável e o que não era negociável. Então, na época, eu era muito religiosa, eu não era cristã. Eu era religiosa. Então, eu chamei o pastor na minha casa e eu contei para ele tudo que acontecia lá dentro. E ele disse, vamos para o monte orar. Que se você separar, nunca mais você casa. Meu Deus. Essa foi a frase que eu ouvi. E dentro desse processo, eu depressiva, já pensei, não tem saída para mim. E aí foi onde eu fui conhecer Jesus de verdade, que eu falo que Jesus me resgatou nessa fase. Hoje eu sou casada, bem casada, tenho uma Coisa família linda. maravilhosa. Hoje tenho um profissional, um mundo profissional muito bem estruturado, graças a Deus, com muitos princípios. Os meus valores são inegociáveis. Nada que fira o coração de Deus serve para mim. Não importa a proposta. Ela pode ser gigante, mas se for contra aquilo que eu acredito, ela não serve. Então, eu dei passos. Tem gente que acha que foi muito rápido. Então, se você pegar aí de 2020 Para quem não para estava cá... nessa pele. Exatamente. Então, se você pegar de 2020 esse meu processo de construção profissional para 2026, pode ser pouco tempo.
né? Para já estar nos palcos, para já estar se tornando referência. Porém, foram 6 anos de muita dedicação. Ah, com certeza. Foram 6 anos onde a minha filha, com 2, 3 anos de idade, ela dormia no chão, assim, perto de mim, eu estudando. Olha E eu, isso. filha, eu vou tirar a gente dessa situação. Porque as minhas filhas nunca souberam que eu estava passando alguma dificuldade. Então, eu já dormi sem saber o que eu ia comprar no outro dia, se eu ia conseguir pagar alguma coisa no outro dia. Mas as minhas filhas nunca souberam. Olha isso, Nunca. gente, que lindo. Porque eu não queria que elas acessassem isso. Então, eu fui mudando. E aí, um dia eu fiz um acordo com elas, sentei as duas. Falei, olha, esse ano vai ser o ano intensivão da mamãe. A mamãe vai mudar a nossa realidade esse ano, mas eu preciso de vocês. Porque às vezes eu vou faltar em casa, Uhum. porque às vezes eu vou precisar viajar, porque às vezes eu vou me dedicar muito ao meu profissional. Mas eu juro, vai ser o último ano que eu vou fazer isso. Nesse ano, eu fiz 28 palestras fora. Uau. Eu trabalhei, eu falo que igual uma cachorra. De domingo a domingo, não tinha feriado, não tinha, eu falo assim, que o sucesso ele exclui a letra F, né? sim. Feriado, festinha, final de Aham, semana, aham. não tem isso para Folga. quem tem folga, para quem tem um objetivo, isso É, não existe. é Então eu fiz esse acordo com elas. Tudo bem? Posso contar com vocês duas? Pode, mamãe. Falei, Que legal. é o pau na máquina agora. Você falou algo que teve uma pessoa que sentou aí que falou algo muito parecido. A Ângela. É assim. Ela falou exatamente isso. Dessa coisa dela dedicar um tempo para algo, mas aquilo é temporário. Sim. Eu sempre carreguei essa verdade comigo. Nada é para sempre. É por esse momento. Eu vou fazer esse sacrifício, mas é por um período, vai passar. Exatamente, exatamente. Amanhã, Tem um alvo, né? amanhã é outro dia. Sim. Amanhã eu acordo, amanhã eu respiro e amanhã tá tudo bem. Vamos começar de novo. É uma outra fase. Então, existem momentos de fato que Sim. nós precisamos focar em algo. Não é que você esqueceu as filhas, Nunca. mas se algo... a gente pode ter certeza que quando a gente é verdadeiro com as pessoas que estão do nosso lado, quando o sucesso chegar e ele chega para você e para quem está junto com você, Sim. as pessoas vão celebrar junto Sim, contigo. vão colher os frutos daquilo, né? É como se eu Exatamente. estivesse dando o meu couro ali, né? É. A tapa ali, minha cara a tapa ali, para que elas possam viver algo diferente. Acaba que elas não são um peso, é o estímulo. É o estímulo. Exatamente. Eu falo que as minhas filhas foram a minha maior motivação Que massa. para eu continuar, para eu não desistir. Porque eu também não romantizo. Uhum. Tem momentos que a gente quer desistir, tem Sim. momentos que é Sim. difícil, tem momento que é extremamente desafiador. Empreendedor dói. É, Empreender tem momentos dói. que é muito desafiador. E aproveitando essa fala, qual foi o momento mais desafiador e o que te sustentou nesse momento, na sua fase de construção desse sucesso? De construção do sucesso foi a minha mente. O que mais me desafiou foi a minha própria mente. Agora vocês vão entender. Eu venho de uma família extremamente pobre. Eu passei fome, eu dormi no chão, eu fui abusada com 6 anos de idade. Então, hoje eu sei que o meu histórico não me permitia romper igual eu rompi. A minha permissão era baixa. Porque imagina o meu padrão. O meu molde era esse. Como que eu posso fazer diferente do molde que eu cresci ouvindo? Não tinha Que nem não era pra inspirações mim? perto, né? Não tinha. Então, não era para mim, a gente não pode fazer isso, a gente não consegue, eu não dou conta, é muito difícil. O meu padrão era esse. Então, o que mais foi desafiador Somado com a para mim... religiosidade, pronto. Aí foi Paralisia o checkmate. total. Foi o checkmate Acabou. ali, exatamente. É uma paralisia. Então, o que mais foi desafiador para mim foi a minha própria mente. Quando eu descobri, quando eu entendi e comecei a reprogramar a minha mente, foi que eu fui para outro nível. Tanto de mentalidade, quanto de acesso, quanto de mesas. Então, hoje eu faço parte da MLS, que é o maior ecossistema de mentores do país, que é do Flávio Augusto, do João Jota, do legal. Caio Carneiro. Mas eu estou em mesas que hoje tem o que eu quero. E é o que eu vivo. Mas eu não venho desse lugar. Então, a minha história, eu não conto como uma historinha triste. A minha história eu conto. Superação porque mesmo, se né? você falar pra mim, Flávia, ai, Gabi, pra mim é diferente. Eu falo, não é, garota. Eu saí disso para isso. E por mim. Quando eu fazia sobrancelha, eu atendia a sobrancelha de um rapaz chamado Daniel. E ele tem até uma loja no shopping. E ele falou pra mim uma vez algo que ficou muito enraizado em mim, que foi, Gabi, engraçado que você não tem ninguém por trás. Você é a Gabi da Gabi. Você não é a Gabi, esposa de fulano, a Gabi, filha de fulano, você é a Gabi da Gabi.
Eu até brinquei com meu esposo esses dias. Eu falei, olha, a minha filha sofreu um acidente no final do ano e a gente descobriu que ela tinha pedra na vesícula. E ela precisou remover a vesícula também. E aí na cirurgia, ela sentiu mal uma semana depois. Meu marido é médico, mas ele estava viajando na época. E eu precisei levar ela para o hospital. Aí eu cheguei no hospital, o enfermeiro falou assim, você é a esposa do Dr. Márcio. Quase que eu gritei, opa! Não, eu sou a Gabi Albuquerque. porque eu não tinha ninguém, assim, para me amparar. Então, de 2020 para 2026, o Márcio, que é meu esposo hoje, foi meu primeiro relacionamento. Eu conheci uma pessoa, mas eu nem considero como relacionamento porque ele era dos Estados Unidos. E aí, então eu queria ir embora para lá de todo jeito, por isso que eu me envolvi com ele. Mas ele vinha, tipo, a cada 2, 3 meses, 4 meses que ele vinha por aqui, então nem considero um relacionamento. Mas existe todo esse processo onde eu fiquei de 2021, digamos que 2021 até 2024, que foi quando eu conheci o meu marido atual, eu fiquei sozinha. Sem nenhum contatinho, Clênia. Nenhum. Eu não dava abertura para ninguém, porque eu estava 100% focada na minha vida profissional e nas minhas filhas. Bem de perto, do meu lado quase. E aí, eu abri para um relacionamento quando eu estava jantando com as minhas 2 filhas em casa. E eu perguntei, quantos filhos vocês querem ter? Com quantos anos vocês querem casar? Aí a minha mais velha falou e a pequena falou assim, eu não quero casar, eu só quero ter 2 filhas. Eu falei, Deus, ela quer ser eu. Ela quer repetir o meu ciclo. E aí eu conversei com ela e a gente foi orar. E eu falei, Senhor, eu tenho o famoso dedo podre. Então, eu não vou procurar. Mas se o Senhor mandar, eu vou saber que foi o Senhor que mandou. E Ele mandou. E foi muito bom. E graças a Deus, hoje a gente se dá super bem. Tanto ele com as meninas, quanto a gente também. Então, eu falo que se você não sair... O que é sucesso, Flávia? Para mim, o sucesso, ele está onde o meu coração encontra paz. Então, eu sempre trago essa reflexão para as minhas mentoradas. O nosso sucesso está onde o nosso coração tem paz. Então, se o meu coração tem paz trabalhando 24 horas por dia, eu vou ter sucesso. Agora, se aquilo é um fardo para mim, eu não vou ter sucesso. Vai ser pesado, eu não vou conseguir descansar à noite. Então, tem dia que eu trabalho até meia-noite, 1h da manhã. Ilusão de quem achar que para ter sucesso você vai trabalhar menos. Para empreender, você vai trabalhar menos. Pelo contrário, quanto mais a gente cresce, mais desafiador, mais a gente trabalha. Então, hoje eu com um hall de mais de 80 mentoradas, tem dia que tem mentorada que quer me ligar às 11 horas da noite. E se eu estiver acordada, eu atendo. O pior, acho que é isso. Posso te ligar? Pode. Tô aqui. Liga, tô aqui. E aí eu fico conversando e ajudando ela. Porque não é um peso, né? Porque não é um peso. Tá tão dentro daquilo que você foi escolhida para fazer. Exatamente. E que ao mesmo tempo você também escolheu fazer, Sim. que é leve. Sim. Sim. E aí, é óbvio que você vai querer fazer todo dia, toda hora. Não tem dia, não tem hora. Sim, eu amo fazer isso. Eu nasci realmente para ativar pessoas. Então, quando eu vejo, nos meus históricos de mentoria, eu sempre tenho a história da mentorada. Quando ela vai entrar na estrutura, tem um documento que eu envio para ela, onde ela escreve a história dela para mim. Quando eu vou fazer a análise daquilo, eu choro. Eu choro, eu falo, como é que essa pessoa passou por isso tudo e ela ainda continua? Ela tá aqui firme e ela acha que não é forte. Gente, porque as pessoas, elas se sabotam, elas sabotam a própria força delas. Exatamente. Então, se você passou por um histórico muito dolorido que te moeu, que te forjou forte, hoje eu sou uma mulher forte por conta da minha história. Exatamente. Então, eu precisei me salvar. E hoje eu posso salvar outras pessoas através disso. Eu falo isso para Deus quando eu vou orar. Eu falo, Deus, eu não estou contente onde eu estou. Eu não vivi tudo que eu vivi aqui para estar onde eu estou. Eu sei que existe algo muito maior e eu quero chegar lá. Exato. Porque eu não passei tudo que eu passei à toa. Sim. Destino. Não foi destino. Foi processo, foi treinamento. Exatamente. Eu estava sendo forjada, treinada. E tem gente que pensa assim, Clênia, ó, tá bom. Eu tenho algumas pessoas que eu vou para reunião e apresento o projeto, elas falam, mas eu já faço assim, tá bom. Aí eu faço perguntas pontuais para ela. Tá bom, então. Você tem filhos? Tenho. Tem quantos filhos? 2. Qual a idade deles? Tá, tanto e tanto. Deixa eu te perguntar uma coisa, então. Se você precisar hoje levar o seu filho para fazer uma cirurgia de 100 mil reais, você pode? Não. Então não tá bom. Se a sua mãe ou seu pai precisar de uma casa para morar, de um carro para andar, você consegue fornecer para eles? Não. Então não tá bom. É uma crença limitante com relação ao dinheiro, né? Exatamente. Então, quando é que tá bom? Nunca.
Exatamente. Nunca, porque se eu tô crescendo, eu tô levando pessoas para crescer junto comigo. E o financeiro é por último. Eu acabei de receber uma premiação, recebi uma placa de 700K de Parabéns. faturamento. Coisa Então, linda. então, o faturamento, ele é consequência. É. A minha preocupação maior é com a minha mentorada, é com a evolução dela, é com o faturamento dela, é com o crescimento dela. Então, o faturamento, ele vem depois do propósito. Mas o que é propósito? Para mim, o propósito é aquilo que eu escolho fazer. Não existe um propósito na esquina te esperando. Às vezes a religião prega isso. Porque eu passei a vida inteira querendo Acha que encontrar o propósito é algo espiritual. É algo espiritual. E não é. Até eu descobri que eu fazia o meu propósito. Então, cada cliente minha que deitava na minha maca, eu trazia um propósito com ela. A minha cliente, ela nunca deitou na minha maca e saiu vazia. Pelo contrário, tem uma história que eu conto para todo mundo, que é de uma senhorinha, que foi a história que mais me marcou dentro do meu nicho de sobrancelhas. Foi uma senhorinha de 65 anos que eu atendi. E ela me disse assim, ela veio fazer fios específicos, que era a minha técnica, que eu também desenvolvi, que era a mesma coisa da micropigmentação, mas eu queria diferenciar. Claro. Então, eu criei um nome Com diferente. glamour. Com glamour. Criei um nome diferente, patenteei esse nome, fiquei conhecida como a profissional que fazia fios específicos. E eu encerrei a minha carreira de sobrancelha, cobrando a sobrancelha mais cara de Rio Verde. Olha. E não foi por falta de cliente, foi porque eu transicionei de carreira. Então, essa senhorinha, Flávia, ela me contou a história dela durante o processo, porque eu sempre puxava ali, era quase uma sessão de terapia. Isso, Tinha- cada sessão era mais ou menos quanto tempo ali? Em torno de 1h30, quando bom era tempo. fios específicos. Mais que uma É mais que uma terapia. terapia. Então, ela me disse assim, minha filha, eu vou fazer a sobrancelha porque meu filho vai casar e eu prometi que depois que o meu filho casasse, 65 anos de idade, depois que o meu filho casasse, eu ia me separar. E aí, Dona Maria, por que a senhora vai separar? Com essa idade e tal? Ela foi me trazendo. Porque o meu marido é grosso, porque o meu marido isso, porque o meu marido aquilo. Falei, tá, deixa eu trazer uma coisa para a senhora. A senhora não acha que às vezes ele não sabe fazer outra coisa? A forma com que ele está dizendo que te ama é bancando a casa? Será que ele não aprendeu assim? Ou será que ele não recebeu amor de outra forma? Por isso que ele não sabe te dar? E aí eu trouxe ela para esse nível de... E ela, não, mas isso, mas... Falei, mas a senhora vai prometer para mim. A senhora, quando a senhora voltar para refazer a sobrancelha, a senhora vai ter pelo menos refletido sobre isso. Não, combinado. Foi embora para casa 6 meses. Minha técnica durava 6 meses. 6 meses depois ela voltou para refazer fios. E ela falou, olha, minha filha, você tem idade de ser minha neta. Mas você nem tem noção do tanto que você me ajudou. Eu não separei do meu marido. E eu comecei a ver o meu marido desse lado, tanto que ele cuidava de mim pelos atos que ele fazia. Então, eu fui explicar para ela sobre a linguagem de amor. Então, para ela, era toque físico, palavra de afirmação, tempo de qualidade. E para ele, era atos de serviço. Então, ali, nessa história com ela, eu entendi, cara, eu não entrego só uma É isso sobrancelha. aí. Eu não entrego só uma sobrancelha. E assim eu faço com todo o meu processo. Eu não entrego só uma mentoria. Tem mentoradas que eu promovo elas, né? Eu promovo elas a amiga pessoal. Ai, que lindo. Porque eu falo, ó, e eu literalmente eu oficializo com elas. Olha, eu posso te promover a minha amiga pessoal, porque aí ela acessa um pouco mais de mim. Porque nós, como mentoras, a gente tem que colocar um limite. Porque senão o mentorado ele se torna refém da gente. Assim como na terapia. Dependente até, né? Dependente. Qual é o diferencial de um processo de mentoria para uma terapia? O terapeuta não pode te questionar. Se eu atender como terapeuta, eu não posso te questionar. Eu tenho que fazer você descobrir. Eu te dou ferramentas para isso. Como mentorada, eu posso falar, Flávia, tá errado. Faz Vamos diferente. fazer diferente aqui, caramba. É muito mais rápido, Eu te dou o gente. caminho. Faz assim, assim e assim que dá certo. Ai, A que gente quer maravilha. fazer num processo de terapia, né? E tem pacientes que eles ficam dependentes, assim, da gente. Mas, assim, o meu processo de crescimento foi plantação. Não existiu, Clênia, uma virada de chave, uma fórmula mágica, não. O que existiu? Um objetivo. Eu tenho um objetivo. Eu queria ser palestrante, eu queria estar nos palcos, eu queria mudar a vida das minhas filhas, eu queria mudar a minha realidade e eu foquei nisso. E como Sem que você- distração. Como que você saiu da sobrancelha? Eu já escutei um pouco da sua história, mas eu quero escutar aqui agora de você, ao vivo. Como que você saiu da sobrancelha e foi trabalhar com posicionamento de marcas, trabalhar com mentorar mulheres? Como que foi isso? Foi simples. O meu posicionamento sempre foi idealizado.
Então, todo mundo queria saber como que uma profissional de sobrancelha se posiciona assim. Eu nunca me posicionei como uma designer de sobrancelha. Eu me posicionei como uma arquiteta do olhar. Ai, que lindo, Uau! gente. Amei. Então, Gente, amei isso. eu trabalhava assim, cara. Eu olhava pra você, aí eu fui estudar. Aí, olha o meu diferencial. Aham. Eu fui estudar morfopsicologia. Então, eu olhando pra Clênia, eu sei que ela tem um queixo projetado. Então, ela é mais da ação. Pelo contrário da Flávia. A Flávia, às vezes, ela observa mais. Então, o olho da Flávia, ela tem um olhinho mais assim. A Clênia tem um olho mais de águia. Então, assim, de ir mesmo com profundidade. E isso mostra também através do temperamento dela. Então, a Flávia já mostra, o formato do nariz mostra que as pessoas acessam ela com mais facilidade, já a Clênia um pouco menos. Então, Olha aí, gente, eu fui tô estudar morfopsicologia, que é os traços da face. Então, aqui é razão, aqui emoção e aqui ação. Então, quando a minha cliente sentava na minha frente, eu fazia toda a análise morfopsicológica dela. E ela falava assim, você é mãe de Iná? Você tá falando tudo da minha vida. Mas não, gente, isso é estudo. E eu preciso trazer um diferencial de estudo. bom. E isso eu aplico em toda a minha área. Tudo que eu vou fazer, eu quero ser a melhor. Eu quero fazer com excelência. E modéstia à parte, eu bato no peito e eu falo, eu sou a melhor. Problema de quem não concordar. Perfeito, perfeito. É interessante isso, assim, essa diferenciação de cada pessoa. É como se cada um completasse com o outro. Sim. Não tem como como se cada um se alinhasse, né? Sim. Chegasse mais rápido com a presença do outro, com a forma de ser do outro. Exatamente. E é tão importante quando a gente se conhece a ponto de entender a sua entrega, porque aí você não fica refém da precificação de mercado, você não fica refém dos outros profissionais. Então, chegou a época que aqui em Rio Verde, quando eu comecei a me destacar, e eu cheguei aqui em Rio Verde, eu não tinha nenhuma cliente. A minha primeira cliente de Rio Verde aqui, eu cobrei R$ 30 dela, porque eu tinha medo de cobrar e as pessoas não ficar comigo. Então, fui entendendo e construindo esse processo. Depois, a Rúbia veio fazer sobrancelha comigo e a gente criou ali uma afinidade, uma amizade com uma pessoa maravilhosa. Eu sou grata a ela para sempre. Se tem uma coisa que eu trabalho na minha vida é honra. Então, eu honro todas as pessoas que me deram oportunidade, que estiveram comigo durante esse processo. Então, trabalhei com a Rúbia ficou comigo muito tempo, então, eu acessei um público, fui me trazendo um diferencial ali, mas nunca me perdi da minha essência. Muito bom. Nunca, nunca. Eu tinha um foco, eu tinha um posicionamento, eu tinha uma comunicação e eu fui só aprimorando isso. Então, eu fui começando a comprar blazer da Zara, não era mais da Feira Hippie. Olha a evolução. Olha a evolução, foi crescendo. Levei minha filha para passar os 15 anos em Que Paris. delícia, Elas estudam numa escola boa, a gente mora num lugar bom, a gente tem uma boa convivência. Então, isso é fruto do meu trabalho, da minha comunicação. Porque eu poderia muito bem ser uma profissional de sobrancelha como qualquer uma outra. Sim. Trabalhar de jaleco. Por que do blazer? Porque dentro das normas, né, de ética ali e de vigilância mesmo, você tem que trabalhar com uma terceira peça. Não necessariamente precisa ser o jaleco. Dela, gente, que Massa, incrível. né? Você entende? Então, assim, as pessoas falam assim, o meu diferencial é o meu trabalho. Qualidade é obrigação. Diferencial é outra coisa. Qual é o diferencial? Como é que eu posso olhar para a Clênia e pensar, Clênia, faz assim, que vai dar um start no que você faz. Para mim, você já tem que estar em outro nível, viu, Clênia? Com o seu currículo aqui, você já tem que estar, acelerada, minha filha, com a comunidade gerando transformação. Eu falo assim, uma vez eu joguei, assistindo o Joel J, e ele falou assim, cara, se tu vai chegar num projeto, chega com o pé na porta. Não chega entrando de mansinho, não, chega arrebentando. Eu cheguei arrebentando em Rio Verde. Eu falava, não, eu não sou comum. Eu não sou comum. Eu batia no peito e falava. Quando você fala dessa coisa de saber quem você é e não fugir da sua essência, não faz muito tempo que eu comecei a me posicionar dessa forma, em relação principalmente a clientes. Porque quando você está refém do cliente, ou quando você está refém daquilo que as pessoas vão pensar a seu respeito, você tem medo de cobrar, você tem medo de encontrar e saber qual é o seu verdadeiro valor. Sim. Porque se você não souber o seu valor e você for depender do que as pessoas querem te pagar, acabou. Isso é muito ruim. Isso é muito você ruim. se torna uma presa fácil. Exatamente. Porque a pessoa que te paga pouco é a que mais te cobra. Com certeza. Então, os problemas... Falamos disso antes de você chegar, eu estava falando exatamente isso. Eu falei assim,
Eu vou cobrar agora para dar conselho. Não, eu não dou conselho e Entendeu? nem dica. Eu não dou dica e nem conselho. Vou fazer igual o Joel J fala. É o Joel J que falou esses dias que eu assisti no podcast dele. Ele falou assim: você quer Ah, não, foi outra pessoa que disse assim: você quer um conselho ou você quer uma mentoria? Não, eu quero um conselho. O conselho é de graça, a mentoria custa. Você quer Não, eu quero um conselho. Vai fazer uma mentoria. Pronto. Entendeu? É isso. Seu caminho é das isso. pedras. Exatamente. Então, às vezes a mentorada fala pra mim, me dá uma dica aqui. Não, eu não dou dica. Eu dou direção. Aham. Tá? Então, na minha mentoria, eu dou direção. A gente mapeia o que ela quer, eu traço um objetivo. Qual é o faturamento que você quer? Eu não sei. Não, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Sim. Vamos metrificar. Gabi, hoje eu faturo 10 mil. Tá, qual é o que você quer? Eu quero 200 mil. Consigo chegar no mês que vem? Não. Então, a gente metrifica. Faturamento real, faturamento ideal. Aí a gente vai para o faturamento aceitável. Então, se eu ganho 10 mil, eu não vou ganhar 200 no mês que vem. Claro. Eu tenho um processo. Então, fulana, você faz 10 mil hoje. Você quer fazer 100. Mas se a gente fizer 30 em 2 meses, tá bom para você? Então, eu faço um alinhamento com ela. Agora, se ela não sabe o caminho que ela quer percorrer, não sou eu que vou criar para ela. Ela tem que me dar o que ela tem de objetivo e eu entrego a direção para ela. Então, eu não dou dica, eu dou direção. Muito bom. Aí muda a nossa percepção. E é interessante isso até para os amigos, né? Porque às vezes os amigos falam assim, me dá um conselho. Uhum. Não, vamos ver a direção, porque afinal de contas tem a ver com onde você quer chegar. Exatamente. E assim, eu não sei vocês, mas dependendo do ambiente, esses amigos não compram de você, eles compram da sua concorrência. Sim. Exatamente. Pagam 150 mil no concorrente e não paga 10 para você. Falei isso hoje para um colega. Eu faço parte de um grupo, quero te convidar um dia para ir lá. Com certeza, já Chama está aceitado. Grupo Union, um grupo de network que foi criado por mim e por mais 3 pessoas. Nós somos 4 pessoas que a gente desenvolve esse grupo. E eu estava conversando com uma pessoa que faz parte do grupo hoje, a gente estava numa reunião para montar um projeto novo. E aí nós estávamos falando justamente sobre isso. Você deixa de pegar uma mentoria com alguém que hoje está acessível a você, que o seu dinheiro hoje dá para pagar. E você está vislumbrando alguém que está lá numa plataforma que você nem tem acesso a essa pessoa. Você tem acesso só pelo Instagram. Exatamente. E aí você olha e fala, mas meu dinheiro não dá para pagar. Ok, mas hoje dá para você pegar a Flávia, que o que ela te cobra cabe no seu orçamento. Sim. E eu duvido que ela tenha menos conhecimento e vai conseguir te certeza. dar menos direcionamento do que essa pessoa O que está as lá. pessoas não observam? As pessoas precisam, Clênia, entender. É Clênia mesmo? Isso. Clênia, entender o seguinte. Existem níveis de acesso. Isso. Então, eu quero acessar a Clênia, mas a Clênia hoje não está no meu hall, porque a Clênia já cresceu muito, a Clênia está gigante. Quem que eu posso acessar que recebe da fonte da Clênia que me leva para outro nível? Isso aí. Então, Quem já trilhou esse caminho? quem já trilhou? Quem está com ela? Eu prefiro muito mais comprar uma mentoria de alguém que esteja consumindo daquela pessoa do que da própria pessoa. Porque a pessoa que está muito grande, ela tem um ecossistema gigante, ela não vai te dar atenção. E se você está Exatamente. começando, você precisa de alguém que pegue na sua mão e fala, vamos comigo. É isso mesmo. Então, hoje eu puxo pessoas, mas eu tenho pessoas que me puxam. Então, gente, mentoria é coisa séria. Com E hoje tá um pouco banalizado, porque todo mundo quer ser mentor. Aham. Aí eu olho e falo assim, qual o know-how que você tem? Qual os Você é seus mentor. resultados? Mostre-me seus Mostre-me. resultados. Contra resultados, não há argumentos, né? Então, mostre-me. Quem que você já conseguiu transformar? Qual foi a vida que você já impactou? Qual foi a geração de negócio que você já fez? Qual foi o faturamento que a sua mentorada já subiu, já aumentou? O crescimento que ela já teve? A família que ela já estruturou? Porque, para mim, existem pilares inegociáveis. Então, eu sento com mentoradas. Tem mentoradas que passam por muitos desafios, alguns familiares, e eu sento com elas e eu mostro, olha, nenhum sucesso compensa o fracasso da sua família. Vamos pausar, depois a gente acelera de novo. Depois a gente recomeça de novo. E essa é uma pergunta, não estava no script, mas eu quero te fazer. Eu conheço algumas pessoas que estão mentorando, e aí eu olho para a vida dessa pessoa e eu falo assim, gente, mas como que eu vou ensinar para alguém algo que eu não estou fazendo? Como que eu vou ensinar sobre alta performance, por exemplo, para as pessoas, quando isso não é verdade na minha vida? Sim. Então, eu olho para você e é a mesma coisa eu pegar um personal na academia que está com sobrepeso. Sim, Que onde você vai, a pessoa está comendo igual um louco. Aí você fala assim, gente, mas o que ele vai me ensinar? exato. Se ele não tem disciplina nem para ele, né? Isso aí. Como que ele vai ensinar isso? Eu falo que a primeira mentoria que eu apliquei foi na minha própria vida.
Porque eu tive resultado com o meu método. Então, o meu método, ele se chama ressonância de autoridade magnética. Mas eu fiz isso na minha vida primeiro. Eu alinhei a minha comunicação primeiro, eu trabalhei a minha mentalidade primeiro. Então, eu comecei a crescer primeiro para depois eu ensinar outras pessoas a crescerem. Então, é necessário você olhar para a vida do mentor assim. Qual é o know-how que esse mentor tem? Quando eu quiser desistir, ele vai saber fazer com que eu não desista? Ele vai saber me conduzir por esse caminho? Então, esse ponto, né? Exato. Então, tem pessoas que vendem mentorias de como fazer gestão, mas nunca geriu nada. Ah, como vender, mas não vende nada. Uhum. Ah, eu vou te ensinar que em 5 passos você nunca fez os 5 passos. Então, eu falo, tenham cuidado com quem você quer andar, com o mentor que você quer estar ao lado. Porque ou ele te puxa, ou ele te paralisa ainda mais. Então, tem que ter cuidado, realmente. Hoje, nós vemos a internet, ela é uma propulsora, né, de talentos, mas também de intalentos, né? Porque tem ali muita coisa que a gente não concorda. Mas eu atendi até uma mentorada hoje, e a gente trabalhando alguns pontos ali, ela, mas na internet tem muita gente que fala o que não vive. Eu falo, tem. Sabe por que tem? Porque você sabe fazer e não tá lá. Então, você não pode criticar quem tá fazendo. Errado ou certo, a pessoa tá fazendo. Justamente. Agora, se eu sei, se eu tenho princípios e eu não tô abrindo a minha boca para falar ali com as pessoas, eu não tenho o direito de criticar. Com Eu tenho que certeza. pôr o rabinho nas pernas assim e ficar caladinho. Não, e até um pecado, né? Da omissão. Exatamente. Omissão dos talentos, que um dia Eu vai ser fa- cobrado. Exato, e eu falo, é bíblico. O Senhor chamou cada um com uma missão. Eu olho para o ser humano, Clênia, eu tenho muita empatia e altruísmo com o ser humano. Então, eu olho para a Flávia, eu falo, cara, qual é a história da Flávia? Eu fico curiosa. Eu fico curiosa Gente, em eu um também tenho mundo, isso, em um Ivone. mundo onde todo mundo quer falar de si. Eu aprendi a silenciar. Eu aprendi a ouvir. Então, se você tiver... Eu tenho uma pergunta que eu faço dentro de um script que eu monto para as mentoradas, que é, se você tivesse em uma sala com 50 pessoas de sucesso, como você se destacaria? Então, tem umas que quase põem com uma melancia na cabeça. Eu falo, gente, silêncio. Ouve o que todo mundo está falando. E aí você dá o checkmate. Então, aprenda a silenciar. Eu vivi muito isso. Eu fiz muito tempo de reprogramação mental. Eu mesma fazendo. Pegava o mesmo áudio, a mesma meditação sempre, para eu aprender a ouvir. Só que eu aprendi a ouvir o outro, silenciando a minha mente para ouvir a mim mesma. E não quer dizer que eu não tenha meus fantasmas, gente. Eu tenho muitas sombras. Eu sou uma pessoa que mais tem perturbação mental que vocês pensarem na vida. Só que eu coloco cada uma numa caixinha. Então, quando eu conheci meu marido, eu falei, olha, seguinte, eu sou uma mulher extremamente insegura. Você tem que saber o terreno que você está pisando. Eu testei ele de todas as formas. Ele passou no teste, por isso que casamos. Mas eu trouxe para ele, eu sou uma mulher extremamente insegura. Porque o meu histórico é assim, minha mãe vai pro 5º casamento. Então, tá, você tá disposto? Beleza, então vamos. Né? Só que assim, eu me conheço a ponto de entender quando é Que um gatilho. bacana isso, né? Gente, olha que incrível isso. Você se unir a uma pessoa e você ter a vulnerabilidade de dizer para ela o que você carrega, Sim. né? E quão mais fácil é para essa pessoa te entender, Muito. compreender algumas reações suas no dia a dia. E é um dos Isso é maiores maturidade, né? conflitos. Um dos maiores conflitos de casais. Eles não sabem conversar. Uhum. Não tem diálogo, não sabe ser transparente. Olha, isso aqui me machuca. Você está fazendo algo que me machuca. Eu falo assim, gente, seguinte, maridos e mulheres. Se você está expondo a sua vulnerabilidade e a pessoa mesmo assim continua te machucando, ela te dá o livre-arbítrio de você saber se você quer continuar sendo machucada. Isso mesmo. Eu não romantizo. Hoje a gente está aí na era das famílias e isso é muito importante. Para mim, minha família é a prioridade. Só que a minha saúde emocional é mais. Claro. É mais. Então a gente tem que ter cuidado com os hype que a gente vai, sabe? Pela internet, ou pelos famosos, que eles ditam hoje, amanhã eles mesmos estão Nem separando, vivem, né, nem fica vivem falando. isso. Então calma, gente. Eu falo, olha, relação é dois. Tem que estar em concordância, tem que ter ali reciprocidade. Para mim, é o principal da relação, é reciprocidade. Tem que ser recíproco. É isso aí. Tem que entender o que me machuca. Eu entender o que machuca o Márcio para eu não cometer, e ele entender o que me machuca para ele não cometer. Então, aí a gente se alinha, e aí sim tem uma família. É. Porque senão é só vem a nós.
E assim, fantástico, tô amando. Fantástico quando a questão das sombras, porque as sombras nos tornam humanos. E Sim. por muito tempo nós pensávamos que o ideal era deixar a sombra dentro da gaveta e sair sem sombra. E hoje não, quando nós acolhemos a sombra, nós mostramos que não somos de verdade. Sim, e né? não Sem tem como fugir, né? superficialidade. E ela tem não te como pesa, fugir. né? Porque Nunca. você sabe que você é um ser humano normal Sim. e que ter sombras faz parte da vida de todas as pessoas. O que, que nós precisamos aprender? A lidar com elas. É como se fizesse as pazes com a sombra. né? Teve uma mentorada que perguntou pra mim, e quando que isso acaba? Falei, o dia que você nunca. morrer. Essa é a boa O dia que você morrer, acaba. Porque não acaba. Então, todos os dias eu tenho que acordar e escolher fazer Exatamente. diferente das minhas sombras, dos meus fantasmas. É todo dia. Gabi, você não cansa? Canso, mas eu faço cansada. Gabi, você não chora? Choro, mas eu faço chorando. Gabi, você não dá vontade de surtar? Dá, mas eu faço com a vontade de surtar. Guarda Então, as distrações e vai. é isso que diferencia quem cresce e quem fica estagnado. Davi é tão interessante, né? Porque Davi, ele tinha tanta consciência de quem ele era, apesar de tudo que ele viveu. Quando ele entra naquela caverna e aquele povo tudo esquisito tá ali com ele, endividado, pessoas que não tinham caráter nenhum, e Davi nunca esqueceu quem ele era, Sim. para que ele foi chamado, e ali no meio daquele povo ele continua fazendo o que ele foi chamado para fazer. Sim. E ele torna aquele povo o maior exército de Israel, que são os Sim. valentes de Davi. Gente, isso me deixa assim com o coração tão aquecido que eu penso, gente, imagina eu no lugar de Davi. Será que eu teria toda aquela força que ele teve? Sim. Mas o que fez ele ter essa força foi a consciência de quem ele era, mesmo sem ser. Sim. Porque quantos anos depois que Davi se tornou rei? Ele foi ungido, ele tinha 17 anos. Quantos anos se passou? Teve uma Teve um processo trajetória, de né? preparação, né? Eu Mas falo tudo que a ele minha- viveu foi realmente para forjar ele, Sim. para ele ser Sim, o rei que ele se tornou. sim. Hoje eu olho pra minha história assim, eu tinha tudo pra dar errado. Eu tinha tudo pra ir pelo caminho mais fácil. Eu separei, eu era uma mulher mais jovem, bonita. Então eu poderia ter, sei lá, feito qualquer coisa que me privasse ali ou que me levasse pra um caminho ruim. Mas eu encontrar Jesus de verdade fez com que eu entendesse que se eu não priorizo Jesus, ele não tem porquê me priorizar. Ele me ama incondicionalmente, mas as consequências dos meus atos são minhas. Exatamente. Então, se eu for por um caminho errado, não é que Jesus deixa de me amar, mas eu vou colher os frutos daquilo. Aí tem gente que planta 40 anos errado, no 41 ele quer colher já as coisas boas. As Não sementinhas vai, boas. não vai também. Existe um processo. Isso aí. Então, Davi, ele passa por esse percurso de construção para forjar ele. Então, Davi enfrenta urso, enfrenta leão. Para quê? Porque Deus sabia o que ele ia enfrentar lá na frente. Então, a Gabi Albuquerque passa fome, sofre, tem escassez, é abusada, passa todas as dificuldades para que hoje ela conseguisse olhar na alma da mulher e entender ela e tirar ela desse lugar. Então, não foi Jesus que fez comigo. E por muito tempo eu terceirizei essa culpa. Eu achava que era culpa do meu pai, que não me protegeu, da minha mãe, que casava com outros homens, de Deus, do universo. Não, E o peso ficava Não. cada vez maior. Né? cada vez Quando a gente maior. terceiriza. Então, eu E não eu resolvia a sua entendi. vida, né? Pensar Exato, assim não resolvia exato. nada e não tirava, Então, tirava eu do entendi lugar. que, na verdade, Deus estava comigo o tempo todo. Sim. Domingo eu tive uma experiência com Deus na igreja, começou a cantar uma música e eu comecei, foi sábado, na verdade, sábado à noite. E eu comecei a chorar muito naquela música e senti o Espírito Santo e o Senhor começou a me lembrar de todas as fases em que Ele me deu livramento. Ai, que Eu fico lindo, até gente. emocionada. Então, eu comecei a lembrar literalmente da minha infância, da minha adolescência, da minha vida adulta, do meu divórcio, do acidente da minha filha que foi atropelada na minha frente. E eu comecei a ver Deus ali em cada detalhe, sabe? Em cada cenário daquele me guardando, me protegendo, me levantando. Todas as vezes que eu caí, Ele me levantava. E quando eu peguei o carro e saía a 200 por hora, e eu, Senhor, faz alguma coisa vir em cima de mim, porque eu não tinha coragem de jogar, porque eu cresci ouvindo que se você se mata, você vai pro inferno. Então, esse era foi o que me livrou, na verdade. Então, eu pedia pro Senhor, manda alguma coisa em cima de mim, porque eu quero sair disso, eu quero acabar com essa dor. Então, o Senhor também estava ali me protegendo. Então, do sábado, eu tive essa experiência e foi tão forte para mim. Eu mandei até um áudio no meu grupo, no grupo Áquila, que é exatamente isso. Às vezes, no pior dos cenários, o Senhor está nos forjando e nos fortalecendo.
E ele tá ali amparando a gente, ele tá guardando, ele tá protegendo. Então, eu falei para minha mentorada hoje, tem pessoas na UTI implorando por um dia de vida. E a gente tem vida e não quer viver. Tem pessoas em vários cenários hoje querendo acessar o mínimo que você acessa, mas elas não podem, elas não têm condição emocional, física, financeira para isso. Então, a gente tem, vamos fazer. E vamos fazer com excelência. Vamos impactar vidas, vamos transformar carreiras, vamos salvar casamentos. Aí eu cheguei na minha casa esse dia para almoçar, a minha secretária. Falei, ela estava meio introspectiva. Eu falei, Nayara, o que foi, Nayara? Ela, porque eu separei e vou mudar de casa hoje. Falei, Nayara, senta aqui na mesa comigo. E aí eu fui trazer pontos para ela, então expectativa muito desalinhada. Porque ele isso, ele da mesma forma, porque ela isso. Aí conversei muito com ela, meu esposo chegou também para almoçar, eu tinha que levar a minha pequena na escola. Falei, amor, fica conversando com a Nayara. E aí a gente ficou ali, trouxe muito para a consciência dela que tudo é sobre a gente. É a gente que põe o limite ou a gente que tira o limite. É a gente que cria expectativa sobre o outro. Então eu tenho um relacionamento ideal. Ele não vai chegar, ele não vai acontecer, porque as pessoas não são ideais, elas são reais. Né? Então cada um vem com a sua bagagem. Nós somos reais. Como que eu posso esperar que alguém não seja tão real? Exato. Então aí à noite ela me mandou mensagem: oi, tudo bem? Amanhã eu vou chegar um pouquinho mais tarde. Eu falei, tudo bem, Nayara, me conte de você. Aí ela, tava resolvendo meus BO aqui. Falei, resolveu? Ela, resolvi, não vou mais sair de casa. Falei, ai, Deus, olha, eu abri outra mentoria de relacionamentos, de casais. Mas isso tem tudo a ver com o que a gente falou agora há pouco, do ser humano, ele é sistêmico. Não muito. Dá para você, eu vou posicionar alguém para ela estar bem posicionada no mercado. Tá, mas e o que está por trás? O que dá todo esse sustento para ela? Que é a casa, que é o filho, que é o marido. E não adianta, se não alinhar esses princípios, eu trabalho 3 pilares, físico, mental e espiritual. Se não alinhar, em algum momento vai dar ruim. Com certeza. Você sabe que foi uma das coisas que mais impactou o resultado na vida das pessoas que eu acompanho, principalmente no desenvolvimento de lideranças, foi justamente quando eu comecei a trabalhar esses 3 pilares na vida da pessoa, independente da crença dela. Sim. Independente. Né? Não é sobre religião. Não, não é sobre isso. O quanto isso fez sentido para a vida dessas pessoas e o quanto isso impactou no resultado profissional dela, o fato dela ter esse olhar e essa preocupação com as demais áreas da vida. Sim. E que muitas vezes muita gente não dá importância. Ou às vezes nem sabe que tem que dar essa devida importância. Sim. E aí vai se perdendo. E não entende que o resultado que não está vindo no profissional, muitas vezes não é o profissional. São os princípios que ela não trabalhou antes. Exatamente. É os pilares, né? O que fortalece. Eu trago uma analogia assim. Existe o chão que a gente pisa. Se eu for subir uma escada e se essa escada não tem apoio ali, eu vou cair nela, certo? Então, eu comecei a construir, comecei a subir a escada. Eu só me sustento se eu começar a criar uma outra referência, que é um outro chão, é um outro pilar. E assim eu vou para todo o crescimento que eu tenho que fazer. Porque a base é o inconsciente. Então, eu começo a subir, mas se eu não crio outra referência, outro padrão, eu vou voltar para o meu inconsciente. E, às vezes, o inconsciente é onde está a escassez, é onde está a família destruída, é onde estão as vozes que a gente... eu fiz um evento aqui chamado Encontro de Águias. A minha filha, na época, tinha 7 aninhos. E ela, mamãe, deixa eu palestrar? Falei, gente. Claro, filha. Falei, claro, deixa sim. E aí, ela pediu a irmã dela para montar um slide para ela, com a fotinha dela. Ela foi a primeira, fez a abertura do evento. Que coisa ela falou sobre os monstrinhos da nossa mente. Meu Deus. Na analogia dela. E ela nem sequer me contou o que ela ia falar. E ela falou sobre os monstrinhos da nossa mente. E ela falava assim, não deixe os monstrinhos da sua mente te sabotar. Porque eles falam que vocês não vão conseguir, eles falam que vocês não vão alcançar, mas é mentira. Eu achei o máximo a narrativa dela. Ela pegou uma narrativa infantil do mundinho dela, mas eu peguei isso pra vida. Sim. Porque os nossos monstrinhos tá o tempo inteiro ali no inconsciente. Volta, desce aqui, vem cá, eu tô te esperando. Aqui é confortável pra você. Então não é difícil, é desafiador você criar uma nova referência, criar um novo padrão. O nosso cérebro, assim, para você tirar isso da memória, só se você sofrer um acidente vascular cerebral ou fizer uma cirurgia. Exato. Então, suas memórias, elas nunca vão sair dali, elas vão estar ali.
E o caminho, talvez, que você percorreu mais tempo foi esse. Então, o que acontece quando você está diante de um grande desafio? O seu próprio cérebro, ele quer te voltar para aquele caminho que já é conhecido. Porque aí ele não gastava tanto, não gasta energia. E às vezes é o pior caminho, mas ele conhece. Exatamente, gasta menos energia. E o nosso inconsciente, ele é formado na primeira infância, de 1 a 7 anos de idade. Então, a maioria das frases que eu ouvi ali é o que vai perpetuar na vida adulta. Então, se eu fui uma criança silenciada, se eu fui uma criança que ouvi muito que eu era burra, na minha vida adulta eu não vou conseguir internalizar que eu sou inteligente, porque sempre vai ter aquele monstrinho ali. É como se... referência, né? Eu falo que são pessoas que são autoridades sobre nós. Então, mãe, pai, avô, professor. Eu tenho uma mentorada que ela não consegue falar em público. E aí a gente foi puxar, eu entendi. Ela não conseguia ler na primeira infância dela e a professora pôs ela na frente da sala para ela ler uma coisa que ela não sabia. E todo mundo ficou rindo dela e mangando dela. Então, ela criou um trauma, ela criou um bloqueio de nunca mais falar em público. Então, você entende que as autoridades sobre nós não são só os nossos pais. São todas as pessoas que é dirigido que são maiores que a gente. Então, às vezes, um tio, uma tia, eu tenho outra que ela não se olha no espelho, tem dificuldade de se olhar no espelho, porque um tio, uma vez ela era pequenininha, o tio passou e falou assim, você é feia, hein? Vai quebrar esse espelho. Meu Deus. Olha que loucura. Meu Deus. Então você entende que é muito padronizado. Os comportamentos são muito padronizados. Então, dependendo do que eu vivi, eu vou levar isso para o resto da vida. Sabe o que é mais libertador? Há uma solução. Com certeza. De todas as mentoradas, são só mulheres que você trabalha? Sim, hoje sim. De todas as mentoradas, qual foi a história que essa merece um outdoor? Nossa, tem tantas. Escolhe uma. É até difícil eu escolher só uma história. Mas, nossa, eu tô tentando aqui. Tem muita história, muita história. Tem uma que ela foi abusada pelo próprio pai. Meu Deus, que tristeza. E o pior, a mãe silenciou. Né? A mãe silenciou, a mãe tentou fazer com que ela não enxergasse aquilo como um abuso. Ah, você que entendeu errado. Então, assim, e essas histórias são as que mais mexem comigo, porque é a minha ferida, né? Então, eu acolho muito essa pessoa e eu falo, não, você não tem culpa. Você não tem culpa, foi literalmente. Vítima, né? Você foi vítima. Então, tem muitas histórias marcantes. Hoje, com mais de 80, eu não consigo nem lembrar de todas. Legal. Mas, hoje, graças a Deus, a minha estrutura está muito boa. Só que existiu todo esse processo por trás. É a Gabi Albuquerque que quase ninguém acessa, né? Porque a minha comunicação no Instagram, no digital, ela é mais voltada para o desejo. Então, você nunca vai me ver contando historinha triste lá. Eu vou sempre te motivar que você pode mais, que você pode desejar mais e realmente pode. Através da sua comunicação, você traz uma percepção de valor ou não. Eu lembro que assim que eu comecei a sobrancelha, eu já fazia a micropigmentação, porque eu comecei só no design. Quando eu vim para Rio Verde, teve uma oportunidade de eu demonstrar minha técnica para mais de 2.000 pessoas em São Paulo, num evento que tinha lá. Eu fui convidada para esse evento. Eu não ia ganhar para isso, na verdade eu tive que pagar. Juntei as moedas e fui. Quem disse que eu tinha segurança para demonstrar a técnica para 2.000 pessoas? Eu tinha acabado de começar a fazer micropigmentação, mas eu fui. Aí eu pensei, como é que eu vou me diferenciar? Arrumei uma gravata. Na época, ninguém usava gravata. Mulher não usava gravata. Eu coloquei uma gravata, um terno, e eu fui parecendo um macho pro evento. E eu fui cancelada quase nessa época, viu? Porque teve muita gente que, agora você foi demais. Agora virou um macho mesmo. Ai, e eu olhava para aquilo, só que, olha só, o que é um diferencial, gente? Teve um palestrante espanhol que ele gostou tanto do meu look que ele passava por mim e fazia assim, ó. Fazia assim pra mim, e eu não entendia nada do que ele falava. Eu falei, como é que eu vou conversar com esse homem pra pedir oportunidade? Mas eu sei que aí deu certo. Tinha uma amiga que falava espanhol. A gente conversou, dali surgiram outras oportunidades para mim. Gente. Então, eu sempre tive essa visão. E o medo nunca me paralisou. E não quer dizer que eu não sinta medo, não. Vocês acham que eu dormi um dia antes pensando em demonstrar? Imagina se alguém levanta e fala assim, esse fio aí tá errado. Esse fio tá torto. É seu, por acaso? É o meu fio. Então, eu falo muito isso, gente. Agarrem as oportunidades. Não se prendam. Se você errar ali, você aprende com o erro também. Sim. Então, eu nunca me prendi a isso. Eu sou uma pessoa corajosa. Quando você era criança,
A Gabi, lá de 7 anos, ela imaginou que ia viver o que está vivendo hoje? Flávia, se eu te falar que ela não imaginou, eu tô errada. Porque a Gabi sempre foi muito sonhadora. Que lindo. Muito. E não era a minha realidade. Só que quando eu fechava os olhinhos, assim, lá na primeira infância, acho que ninguém nunca me perguntou isso, Ai, Flávia. delícia, Você me fez voltar agora, literalmente. Eu criava cenários na minha mente. Eu lembro Como até eram os hoje. cenários, Eu era muito pobre, né? Então, eu era o caderninho do governo, levava ali na sacolinha quando chovia. Era esse o meu cenário. Aham. E eu lembro que tinha uma menina na escola que ela tinha a bolsinha da Moranguinho, o estojinho da Moranguinho. E eu olhava e falava, que merda, Maria que eu não posso ter Joaquina. isso. Literalmente. E eu olhava para aquilo e penso, uma criança de 7, 8 anos de idade, eu olhava para aquilo, por que eu não posso? Eu não entendia. Eu falava, por que eu não posso? Então, quando eu ia dormir, que eu fechava os olhinhos, eu ficava imaginando como seria o personagem da minha bolsa, da minha mochila. Então, isso já era uma cocriação. Com certeza. Hoje, quando eu vou comprar material escolar com as minhas filhas, eu dou o carrinho para elas, eu falo, escolhe o que Ai, que vocês delícia. querem. A minha mais velha, ela passou um processo junto comigo, né? Então, ela tem mais dificuldade, assim, de gastar. E o temperamento dela também. Agora, a pequena, pelo amor de Deus, tem hora que eu arrependo. Ela pega quatro tesouras, uma de cada cor. Filha, você só vai cortar um papel. E então, hoje eu faço isso. É um prazer para mim comprar material escolar, porque eu lembro dessa cena. O tanto que eu queria viver isso. E eu nunca pude. E nem na vida adulta eu não pude. Eu fui poder depois que eu comecei a destravar a minha própria mente. Olha só. Porque eu tinha uma escassez muito grande. Porque imagina, crescer ali, minha mãe separou do meu pai, eu tinha 5 anos de idade, e ela se casa com outro homem, ela se casa por comida, literalmente, porque senão a gente morria de fome, e era 6 filhos, só eu de mulher. Eu sou filha única. Não tem nenhum na minha família que palestra, não tem nenhuma na minha família que mentora. Eu vim realmente para romper o ciclo. Que legal. Eu falo que eu sou responsável por romper o ciclo da minha A família. partir de agora, novas Gabis. Novas surgirão. Gabis. Então, eu falo que as minhas filhas já não vão viver esse ciclo. E eu faço muito sistêmica, né? Então, hoje eu faço terapia. Eu tenho 3 terapeutas, vocês entenderam o grau da minha loucura, tá, gente? 3 terapeutas. Eu tenho uma comportamental, eu tenho uma psicanalista que eu tô há 11 anos com ela, e eu tenho a sistêmica, que é a Kênia, maravilhosa, que tá na minha estrutura de mentoria também. E a Kênia me ajudou muito a voltar pro meu lugar, porque eu vou muito pra Salvadora. Porque eu queria que alguém tivesse me salvado. E como eu não tive, eu vou muito pro lugar da Salvadora. Nossa, eu Então- já fiz isso demais. Nós temos 3 lugares. A vítima, a agressora e a salvadora. Então, eu não fico na vítima, não. O meu marido, às vezes, ele é mais fleumático e aí ele traz um problema como, nossa, algo gigante. Eu falo, como é que a gente vai resolver? Acaba. Como é que a gente vai resolver? Então, o meu foco é sempre na resolução daquilo. E aí, a gente vai construindo isso e eu faço muita sistêmica. Então, a Kênia me ajudou muito a voltar para o meu lugar. Ó, eu tô aqui, se você quiser ir, eu te levo comigo, mas eu não vou ir te buscar. Você tem que dar o primeiro passo. Perfeito. Então, a gente vai muito para esse viés. Gabi, vou aproveitar a pergunta da Flávia. E o que você hoje, na posição de Gabi, que é Gabi, que não é... Não tem ninguém por trás, né? A Gabi que é a Gabi, que veio da Gabi. O que você, se você pudesse se encontrar com essa menininha de 7 anos, o que você diria para ela? Ah, o que eu diria pra ela? Vocês estão querendo me fazer chorar, né? Eu sou dura na queda. Mas eu acho que eu diria pra ela: aproveite a sua história, não se desvie do propósito e acredite que você vai chegar lá. Que lindo, gente. Eu acho que é o que eu faria com ela. E Hoje, e cheguei, exatamente. Hoje, se eu pudesse olhar pra ela, eu falava, aguenta que vai valer a pena. Só isso. Que Mas coisa com linda. certeza, eu não tenho dúvidas de que Deus estava falando isso aos seus ouvidos o tempo todo, e tempo foi todo. isso que te sustentou até Foi, aqui. exatamente. Hoje eu entendo isso. Eu não tinha essa consciência. Para mim, Deus tinha me abandonado. Para mim, eu não queria ter nascido por muitas vezes, porque era tanto sofrimento. Sofrimento assim, Clênia, de você criança comer farinha para dormir. Então, assim, hoje as pessoas veem essa Gabi Albuquerque, mas eu tenho essas marcas. Claro. E eu preciso elaborar isso todos os dias. E eu não tinha essa consciência. Imagina, se uma criança vai ter essa consciência de que ela está sendo moldada. Não. Hoje eu tenho a consciência de que Deus esteve comigo em todos os momentos. Só que, assim como ele passou por vários cenários de aflição,
Nós estamos aqui no mundo, somos sujeitos. Sim. Então, Deus não mandou ninguém abusar de mim, mas eu estava no mundo. Então, a gente é sujeito a isso. Deus não mandou eu nascer numa família pobre. Ele queria me ensinar. Né? Então, ele estava comigo o tempo inteiro, me sustentando. E ter essa consciência é o que faz a gente deslanchar, é o que faz a gente evoluir. E é o que continuar, faz né, a gente Clênia? continuar Sim. e olhar para o outro com esse olhar Sim. de acolhimento que você tem. Sim. Se você Eu não falo tivesse pra- vivido tudo isso, talvez você não conseguisse acolher as pessoas da forma Sim. como você acolhe hoje, Eu falo sem pras dó, minhas- não é com eu dó. falo para as minhas mentoradas, olha, eu consigo te tirar desse lugar, confia em mim. Só que eu cobro muito bem por isso também. Com certeza. Mas assim, o valor acaba sendo irrisório. porque Eu ensino para elas também, sai a do elas se lugar, né? valorizarem. Por quê? Ela não está pagando só o meu tempo com ela. Ela está pagando o compromisso dela comigo. Isso mesmo. Então, eu inverto. Quanto mais eu pago por algo, mais eu valorizo aquilo e mais eu quero gerar resultado através daquilo. Isso Então, para eu entrar na estrutura da MLS, eu paguei quase 200 mil. Então, isso me faz ter a consciência de que se eu não entregar, se eu não fizer, eu estou jogando quase 200 mil fora. Então, quando ela paga a minha estrutura, hoje eu tenho 3 formatos de estrutura, tem uma de 24, uma de 38 e uma de 96. Quando ela paga a estrutura, eu sei o nível de compromisso que ela está. É isso. De fazer, de executar. Então, eu não estou mais num patamar que eu quero volume. Eu quero compromisso e qualidade. Eu quero pessoas que eu vou ensinar e elas vão ensinar outras pessoas. Porque assim, eu estou deixando a minha raiz. Com certeza. Eu falo, É um Clênia, legado, né? é o legado. Hoje eu trabalho em prol do legado. E eu falo, Clênia, que se eu morrer hoje, eu sei que tem pessoas que nunca mais vão se esquecer de mim. Eu fiz um evento para as minhas mentoradas agora no final do ano e teve uma delas que mexeu muito comigo. Porque eu escolhi 8 delas para homenagear como cases de sucesso. Elas receberam uma placa, foi a coisa mais linda do mundo. E aí elas falaram no microfone a cada vez que subiam para receber. E teve uma delas que falou assim, eu procurei a Gabi querendo fazer mais dinheiro, mas eu encontrei muito mais do que dinheiro. Coisas Então, é isso que eu imensuráveis. quero. É isso que eu quero. É criar, forjar mulheres fortalecidas, fortes, para que elas quebrem ciclo nelas e as gerações delas não passem pelo que elas passaram. Ai, foi mais Gabis não. Apesar que já tá assim. Tô criando. Mas foi mais mulheres assim. Aí, esse ano, a gente vai fazer um evento na Argentina. Que Então, o meu lindo. evento esse ano Ai, vai ser na gente, Argentina. tudo. Acho que vocês duas têm que estar na estrutura, tá? Ai, não combina duas vezes, não. Então, assim, é realmente a gente crescer para outras pessoas crescerem também. Muito bom. Só que não conto como fórmula mágica, não existe fórmula mágica. Tem dia que é desafiador Sim. para mim. Esses tempos agora, com o acidente da minha filha, a gente se culpa muito. Eu me culpei até porque eu não parei do outro lado da rua para ela não precisar atravessar. Então, tem a outra pequena também que está na fase de entrar na adolescência. E eu ensino muito as minhas mentoradas, não se culpem pelo que vocês fazem. Porque a gente já se cobra sozinha. Isso Aí vem a internet e acaba com a gente. Porque É muito pesado. se você faltar para o seu filho, o que é faltar para a criança? É você abandonar, é você ir embora. Agora, você sair para trabalhar, para fazer o seu e voltar a estar presente. Eu falo que não é quantidade de tempo, é presença. Se você estiver em casa, esteja 100% com eles. Agora, se você precisar sair para fazer, sai em paz também para fazer. Isso não vai te tornar menos mãe. Pelo contrário, o seu filho vai olhar. Hoje a minha filha olha para mim, as duas, e fala, mãe, que orgulho que eu tenho de você. Ai, que lindo, gente. Então, você vê a criança pequenininha, que tem 9 anos, ela falou para mim esse dia, mamãe, a minha professora disse que te acha maravilhosa. E eu falei para ela fazer uma mentoria com você. Aí eu falei, foi, não, filha. gente, E ela quer fazer a mentoria. Eu falei, e o que você fez? Ela falou, tia, a minha mãe, ela não vende assim. Então, me dá o seu contato, Ai, que ela vai agendar uma reunião com você. Paradíssima. E ela falou pra ela. Pronto. E a minha mãe, tia, é a melhor mentora do mundo. Uau. Então, assim, ver elas falando isso é o que realmente me mostra que eu tô no caminho certo. Porque eu falo, eu não formo mulheres fracas. Isso aí. Eu formo mulheres fortes. A minha filha de 9 anos, eu não faço tarefa de casa com ela. E que é diferente de mulheres guerreiras, né? Exatamente. Não precisa carregar o braço sozinha também. Mas a minha filha de 9 anos, eu falo pra ela, filha, você vai fazer. E aí você vai trazer pra mamãe o que você não conseguir fazer. Porque se eu crio ela extremamente dependente de mim, como é que vai ser ela na vida adulta? É isso aí.
Então a gente tem que ter Gabi, essas se escolhas. você pudesse dar, né, para todo mundo que vai nos escutar, todo mundo que vai escutar esse podcast, que vai entrar nas suas redes sociais, vai conhecer da sua história, se você pudesse deixar uma definição de sucesso, aquilo que faz sentido para você, o que seria a sua definição de sucesso hoje? Como eu já falei mais cedo, para mim a definição de sucesso é onde o meu coração está em paz. Se eu sou só mãe e esposa e eu tenho paz com isso, amém. Maravilha. Se você consegue deitar no travesseiro e você sente o seu coração, você está realizada, você conseguiu ali manter o seu dia em equilíbrio. Na verdade, equilíbrio não existe, né? Manter na gangorra. Se você tem paz, você tem sucesso. Porque tem a senhorinha que mora lá na fazenda, do chãozinho aguado, tem 7 filhos, 25 netos, ela tem sucesso porque ela tem paz. E também tem um milionário que suicida porque não tem paz. Então, o sucesso não está atrelado ao dinheiro. Sucesso está atrelado à nossa paz. Então, quanto mais paz eu tenho, mais eu tenho sucesso. Hoje, eu tenho uma estrutura extremamente desafiadora no sentido de lidar com 80 empresárias. Mas o meu coração tem paz. Então, eu falo sempre, ó, eu tô com vocês, 100% com vocês. Tem dia que eu nem olho o Instagram. Literalmente, eu não olho, porque a gente tem a cobertura lá no Instituto, então ela mesma vai fazendo e vai subindo, eu vejo no final do dia. Então, eu não dependo só daquilo ali, eu estou presente no que eu faço, nas minhas entregas, na transformação, mas o meu coração é extremamente em paz. Então, a definição de sucesso para mim é onde o seu coração tem paz. E o que nós podemos esperar aí de projetos futuros? Nossa, muitos projetos, muitos. Quero levar o meu clube para dentro da MLS, né, ter o meu próprio clube lá dentro. Hoje eu sou sócia membra de um clube lá dentro, da Jaqueline Junqueira, que é maravilhosa também. Mas eu quero ter o meu próprio clube lá dentro. Então já co-criei isso, já é um fato, já é real. E Lá na frente já está acontecendo. lá na frente já está acontecendo. Então, vários movimento com elas. Quero também abrir uma instituição para ajudar crianças que foram abusadas, para trazer ali um apoio pra emocional cidade? para elas. Eu não sei quanto tempo que eu fico aqui na cidade. Eu falo, Rio Verde, me aproveitem. Mas tenho projetos, sim. Muito sim, bom. E é a gente tem- natural, né, Gabi? sim. Assim, à medida que você vai crescendo, daqui a pouco realmente Rio Verde não vai te Sim, comportar. Você vai ter que estar mais perto de outras pessoas Sim. que E hoje vão eu te tenho, apoiar. hoje eu tenho mentoradas do mundo inteiro. Então, eu tenho mentoradas de Londres, tem de Belo Horizonte, tem de Belém do Pará, tem de Linhares. Eu tenho de vários lugares. Então, eu não me prendo ao lugar. Hoje, a minha profissão, ela me dá liberdade financeira, liberdade de tempo, liberdade... de tempo nem tanto, mas liberdade geográfica. É um privilégio. É um né? privilégio. Digital, essa É fase um nós estamos privilégio, vivendo. literalmente. Então, quem souber aproveitar, surfar na onda, ela faz um excelente trabalho. E também aprendam, se não vai fazer o certo ali, não critica quem está fazendo errado. Né? Isso Você não tem nem voz para criticar quem está fazendo errado. Justamente. Exatamente, né? Se ele está lá é porque você não está. Exato. Porque você poderia estar lá falando a verdade, mas você Sim. não quis falar. Né? Preferiu se Preferiu esconder. omitir. Então, Com certeza. é por E aí. aqui, assim, então, a gente também tem um projeto de crescer muito o Instituto. A gente tem o Instituto de Saúde, Instituto Dr. Márcio Barbosa, que é o melhor ginecologista de Rio Verde. Inclusive, convido vocês Uau. para passarem pela experiência lá do Instituto. Então, a gente trabalha com altíssima qualidade. O Márcio é um médico extremamente renomado, tá aí expert de vários cenários. Hoje participa de muitos movimentos, sempre estudando, tem uma consulta diferenciada, tem uma qualidade do atendimento lá no Instituto. Então, você entrou lá, parece que você está em outro mundo. Muito bom. Traz uma experiência boa e é o que a gente merece. É, Né? É o que a gente merece. Realmente ser bem atendida. Quando você passa por uma consulta, que você tem uma escuta ativa, que o médico ele te ouve, ele ouve a sua alma, ele ouve a sua história, ele não te lê só por um papel, Isso mesmo. só pelo exame. O Márcio, ele é muito assim. Foi uma das coisas que mais fez eu admirar ele. Ele tem exatamente esse lado humano também. Que coisa linda, gente. Muito Que bom. lindo, Não, né, que gente? conversa. Papo bom, Que né? Eu papo fico aqui bom. falando. Se deixar, nós vamos ficar aqui o resto do dia falando. Que coisa maravilhosa. Que Quantos coisa aprendizados. maravilhosa. Que delícia. Muito bom. Eu Muito fico bom muito honrada mesmo. de estar aqui com vocês, dividindo um pouquinho de quem é a Gabi. As pessoas veem a Gabi Albuquerque, né, do Instagram, dos posts que estão aí, que roda do tráfego. Mas a Gabi é isso aqui. É isso aqui, é um ser humano que todos os dias acorda e escolhe, decide fazer diferença, impactar o mundo, porque foi para isso que o Senhor me chamou. Amém. E eu Tá fazendo defendo coisa sim boa. defendo as minhas convicções. Hoje eu sou cristã. Hoje eu defendo, eu levanto essa bandeira de Jesus, de Cristo, de Deus. Eu fiz uma promessa para o Senhor lá
quando eu estava bem no fundo, eu não falo no fundo do poço, era no subsolo. Eu cheguei lá no subsolo. E um dia, Deus usou uma pessoa para mim e falou assim, eu vou te levar nos 4 cantos da terra. E eu falei para o Senhor, Senhor, se isso acontecer, porque eu ainda duvidava, porque não era fora da minha realidade. Se isso acontecer, todo palco que eu pisar, eu vou falar do seu nome. E todo palco que eu piso, eu falo do nome do Senhor. Eu sempre finalizo uma palestra. Não sei, você falou que já assistiu. Uma das coisas que mais me fez te admirar, né? Eu não te conhecia, eu fui por um acaso. Eu fui num evento na CIRV. Olha. E uma das coisas que mais me fez te admirar foi essa sua fala no final da palestra. Sim. E isso me encantou porque essa é uma dos valores, dos princípios número 1 de tudo que eu faço. Sim. Então, não tem nada que eu vá fazer que Deus não se Deus não estiver presente, Senhor, eu não vou. Sim. Então, se for para eu negar você, eu não quero ir. Então, eu fiz essa promessa para Deus lá atrás e todo lugar que eu vou, eu falo do nome do Senhor. Todo. Não importa, se tiver um ateu lá no palco, eu falo, então vem cá, pra você me provar que não existe. Eu confronto também, eu sou questionadora. Mas eu fiz essa promessa para Deus lá atrás, em cima da promessa que ele fez para mim. E isso tem se cumprido. Que lindo. Então, cada cenário que eu vivo, eu vejo a mão de Deus e eu vejo Deus soprar a filha, tá vendo? E eu falei que eu ia fazer. Na posição que você está, levantar essa bandeira de Deus, você arrasta Sim. milhões, Sim. porque as pessoas veem que você tem resultado. Sim. E esse resultado vem de quem? É. Quem está De por onde trás? vem, né? Quem está nos bastidores te apoiando, te sustentando? Sim. Eu falo oro, que Deus levanta pessoas como você para isso. Eu oro pela vida de cada uma das minhas mentoradas. Eu oro pela vida delas. Senhor, toca a vida dela, transforma a vida dela, assim como o Senhor fez na minha. Então, eu oro pela vida de todas elas. E eu falo sempre que não é condição, é decisão. Eu preciso decidir que eu quero mudar de vida, que eu quero um outro cenário, que eu quero crer, que eu quero confiar. Então, a Bíblia é clara, né? Todo aquele que crê. Sim. Então, eu preciso crer. Eu preciso crer que Deus está ali comigo, que Deus vai fazer, que vai acontecer. E isso é neurociência também, é lei da atração, que nada mais é do que a nossa fé. O que é a fé? É você crer em algo que você não vê. Isso mesmo. E a Bíblia fala que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você move um monte de um lugar para o outro. Então, como é que eu não vou trabalhar a minha mente com a fé? E eu vi muito do David Leonardo, ele pregou uma vez, a gente assistiu ele pregar em São Paulo, e ele falou assim, se o seu sonho cabe no seu bolso, ele não é de Deus. Então, a gente tem que metrificar isso. Imagina se lá atrás eu sonhasse só com o tamanho do meu bolso. Que bolso? Que era furado, nem tinha. A gente falou sobre tinha bolso. A gente falou sobre isso aqui com a Letícia, lembra? A gente falou só Então, se a gente for metrificar por isso, cara, é pela fé. Tudo que eu fiz foi pela fé. Tudo que eu faço é pela fé. Mas é olha movido. o diferencial. Você teve a fé, mas junto com a fé, você deu o movimento, você fez o movimento, Sim. você foi dando os passos. Sim. E Deus foi abrindo as portas. Sim, e Deus não foi sem medo não, chão. viu? Foi com medo mesmo. Porque não falo também que eu não tive medo hora nenhuma. Eu tive muito medo. Eu tive medo de não dar certo, eu tive medo das minhas filhas passar necessidade. Mas eu fui encarando e desbravando aquilo. Ó, eu vou dar a cara a tapa aqui e eu vou fazer. Não tem opção para voltar. Eu falo assim, eu queimei os barcos e eu só saio de helicóptero, porque eu sou chique. Você queimou, você destruiu as pontes, queimou as pontes. Pronto, eu não tenho para onde voltar. Eu só tenho que ir para frente. Só tem que ir, só tem para onde ir. Exatamente. Então, o lugar para onde eu tô caminhando é um lugar ainda maior. Eu falo que eu não tô nem perto de viver tudo que eu já vivi. E eu tenho tanta certeza disso que, para mim, já aconteceu. Que lindo. Então, quando eu vejo alguém falando assim, o meu sonho é fazer isso. Tá, ele já está acontecendo. Você já está movimentando, você já está dando o primeiro passo. Então, lá atrás, eu fiz o meu primeiro... como é o nome do quadro dos sonhos que a gente faz? Um onboard ali. Eu não tinha dinheiro para imprimir as fotos. Pra você ter noção. Eu desenhei do meu jeito. Ninguém entendia o que era, né? Porque eu não sei desenhar. Mas eu desenhei numa cartolina. E aí eu escrevi embaixo. Viagens, palestras. Já palestrava? Não. Outras coisas. Fui colocando carro, casa. Fui colocando ali tudo que eu queria viver. E eu preguei na cozinha da minha casa. Então, eu separei, eu fui morar com a minha mãe. Porque o marido dela tinha falecido. Então, a gente uniu ali. Até eu sair da casa dela em 2021.
E todo mundo que passava por ali falava, essa menina tá ficando doida? Essa menina tá ficando doida? E eu acreditava naquilo. Eu parava na frente daquela cartolina e eu imaginava todos aqueles desenhos. E eu imaginava tudo aquilo acontecendo na minha vida. E aí as coisas começaram a acontecer. Literalmente. Com a Gabi, como num passe de mágica? Sim e não. Porque eu precisei estar pronta para aquilo. Imagina se o cara me convida para eu palestrar no evento dele e eu não tenho nada preparado. Nem o Então, passaporte. é um dos erros que as pessoas fazem. Por quê? Porque, eu quero chegar ali, mas eu não me preparo para isso. Eu não começo a movimentar para as coisas acontecerem. A vida só vai me levar para o fluxo que eu mando. Então, é muito isso. Eu estava pronta para todos os cenários, assim como eu estou hoje. Se eu não souber, eu vou sem saber mesmo. E na hora Deus vai te dar. E eu falo, Senhor, o Senhor prometeu, então me ajuda que ilumina essa mente. Mas eu falo que hoje eu converso de A a Z, qualquer assunto que você trouxer para mim. Você quiser falar para mim de chão de fazenda, eu vou falar de chão de fazenda. Eu tenho fazenda? Não. Mas eu vou falar do chão da fazenda. Então, qualquer assunto, eu me encaixo em qualquer lugar. Literalmente, eu converso com pessoas grandes e pessoas extremamente simples. Eu sento no chão para conversar com alguém se precisar. Eu lembro meu esposo, a gente se conheceu assim. Olha pra você ver o poder da mentoria. Eu tenho uma mentorada que era paciente dele. E um dia ela me ligou perguntando se eu estava namorando. Eu falei que não. Ela, você tem que conhecer meu médico, ele é maravilhoso. Ai, gente, ela fez essas a coisas. E fez a mesma coisa com ele. E eu viajei para Dubai com as amigas. Quando eu voltei, ele estava na minha agenda, foi fazer a sobrancelha. E aí eu já era mentora, né? Eu transicionei depois. E aí eu fui intencional. E eu comecei a perguntar umas perguntas intencional lá. E eu falei, gente, esse cara tá pronto. Ele quer se relacionar. E ele conta que ele foi me conhecer para ver se eu não era um robô. Porque lá na internet, toda de blazer, você tem que trabalhar o seu posicionamento. Eu preciso ver se essa mulher é real primeiro para chamar ela para alguma coisa, né? Então, foi assim. E aí, eu falo muito que existem os dois mundos. Ou eu vou lá e faço acontecer, ou eu vou lá e vitimizo e vejo outras pessoas fazendo. Então, eu precisei movimentar. Então, trago muito para a consciência delas de que mira, desenvolve o que você quer, aonde você quer chegar e vai. E vai com o pé na porta que dá certo. Só que eu sempre vou tentar me puxar, né? E é muito Pelas minhas bacana referências. que me lembra aquela metáfora da flecha, né? Do arco e flecha. É. Então não adianta. Se você for acertar o arco, tentar o alvo sem Sim. estar posicionada, Exato. a flecha Exatamente. não vai nem um metro. E assim, não adianta você jogar uma flecha vazia também, Sim. sem nenhum rumo, sem nenhum alvo. Ela né? tem que estar ela realmente tem que estar mirada para lá, mirada para onde pro- ela quer. Isso E às vezes a flecha não cai no lugar certo, e aí você vai tentando até ficar bom naquilo. Que foi o que eu fiz. Muito bom. Que Que lindo, delícia. gente. Assim, não tem palavras para agradecer a sua disponibilidade de vir aqui compartilhar Imagina, algo eu tão que agradeço. incrível. Porque uma coisa é a gente ir lá no seu Instagram, escutar alguns vídeos, Sim. ver algumas coisas. Mas não é a mesma coisa de ter Não, você aqui. com certeza. Essa energia. Eu falo que nós somos essa- energia, né? Eu falo muito isso. Eu gosto muito desse calor aqui, Aham. apesar de que eu também tenho um momento em que eu preciso estar sozinha. Então, eu gosto muito, mas eu preciso do meu tempo também ali sozinha. Claro. Mas isso aqui, para mim, é oportunidade. Hoje eu posso trabalhar com a minha agenda. Então, a última mentoria eu entreguei as 2, porque eu queria estar pronta para estar vindo aqui. Aí eu fui tomar o meu injetável, que eu tô fazendo tratamento lá com o Márcio também. Perdi 12 quilos. Uau, Estou isso é lindíssima. Muito bom. Linda. Fale-nos Então- mais sobre isso. Vou trazer o Márcio aqui para boa. o podcast. Que legal. Sim, fala sobre a Olha. saúde feminina, Sim. né? Que é tão Nossa. importante. Maravilhoso. Quem sabe ele vai ser o primeiro homem inaugural. Então. Exatamente. E ele conversa super bem também. Muito bom. Que Então vocês vão amar maravilha. conhecer ele. Eu falo que esse Conte-me Seu Sucesso tem uma história. O marido da Flávia, o esposo dela, um dia nós estávamos sentados aqui, ele falou assim, Clênia, eu quero que você crie um canal para dar voz para os empresários. Eu quero algo no empresarial. Eu quero algo assim, assim, assim. Eu pensei, mas o que é, né? E aí pensamos em vários nomes. Nada encaixou. Fomos embora para casa. Quando eu cheguei em casa, eu dormi. Falei, eu tenho o nome. Aí mandei mensagem para ele. Amils, o que você acha desse nome? E ele, gostei do nome. Eu falei, então pronto, já estamos inaugurados. E as coisas acontecem muito assim. Eu fiz um evento aqui em 2023 que eu trouxe a Natália Beauty. Eu fiz em sociedade com uma amiga muito querida que chamava MDS, que era Mindset de Sucesso. E o nome foi exatamente assim.
A gente ficou um tempão buscando nome. Quando caiu, foi MDS, Olha, Mindset de Sucesso. Então, eu trouxe a Natália Beauty para um evento aqui. Foi um evento para empreendedores, não era um evento nichado. Foi um evento que bombou. Foi maravilhoso. E aí, logo, eu criei o Clube Áquila, que é o meu grupo de águias, né? Que a águia, ela representa para mim muito... A águia, ela é forte. A águia, ela voa por cima de tudo. Então, ela tem uma visão melhor. Ela tem um foco. Então, a águia, quando foca em algo, nada distrai ela. Então, ela representa muito o meu ecossistema de uma forma muito forte. Então, eu criei o Clube Áquila. E aí, eu comecei a fazer os encontros de águia, que aí é a minha ramificação hoje. Que é onde a gente está aí crescendo bastante. E eu tenho intenção, projetos. O próximo eu já quero fazer em Lisboa, Portugal. E aí, expandir aí mundo afora. Propaganda. E vai. Eu tenho certeza. E vai sim, com certeza, com certeza. Nós, aqui é que somos privilegiadas. Nós temos uma outra integrante, que é a Charlene, que sempre está conosco. Sim, quero conhecer a Charlene depois. E nós é que somos privilegiados, porque o que a gente aprende aqui, as oportunidades que a gente tem de estar com pessoas que no dia a dia a gente jamais poderia. Então, assim, nós somos privilegiadas, viu? Eu quero te agradecer. Eu que agradeço o convite, tá? Que vocês continuem com esse propósito, com essa missão de realmente propagar, de trazer histórias reais, histórias de verdade. O mundo está carente disso. Está carente de pessoas de verdade, que cheguem e não tenham problema. É igual eu te falei, pode abrir tudo, perguntar tudo, que eu não tenho problema nenhum em trazer, mas trazendo sempre o foco, né? Que você pode alcançar. Independente do seu cenário hoje ou do cenário que você passou, se você decidir, lembrando, não é condição, é decisão. Se você decidir, vocês podem fazer diferente. E eu creio que esse podcast, esse Conte-me Seu Sucesso, está só no começo. Tá? Quero declarar e profetizar na vida de vocês muita prosperidade, muito sucesso, que vocês possam impactar outras vidas, que o legado de vocês sejam perpetuados, Clênia, que cada liderança que você ativar seja uma liderança não só física, mas uma liderança espiritual, que pessoas se conectem, que empresas cresçam, que empregos sejam fornecidos. Flavinha, que seja uma excepcional advogada, a melhor, que ela bata no peito, eu sou a melhor de Rio Verde, mundo afora. E é isso que Deus tem para nós. O Senhor já deu. Eu lembro que eu falei lá na Sirve que o Senhor já deu a terra, o sol, tudo que a gente precisa. Agora é com a gente. Isso mesmo. E ele ainda deu uma ordem, né? Vão lá, dominem, governem. Exato. E faça o que eu faria. Exato. E como Deus não vai descer na terra porque ele é espírito, Sim. então ele Ele está deixa a dentro de gente. nós, Exato. né? Soprou em nós o fôlego de vida e nos deu toda essa terra para a gente governar. Então nós temos que governar. Exatamente. Com excelência. Vamos governar com excelência. Com excelência. Mas foi uma honra estar E aqui com com princípios vocês. do reino, que é o melhor que nós podemos Com ainda, né? Exatamente. Eu vou te mandar o convite para você um dia no nosso grupo de network. É um Com grupo certeza. pequeno ainda, é um grupo orgânico que tem crescido, né? A Flávia Muito faz bom. parte lá conosco. Muito bom. E tem sido um tempo incrível de conexões ali, de poder apoiar outros empresários, de levar conhecimento, de ter essa troca. Agora a gente já está na fase de... Eles estão trazendo palestras. Olha, e tem maravilha. sido incrível, incrível. Como nós temos Sensacional. aprendido com todos eles, né? A E Flávia é já muito foi importante. palestrante. Eu falo que as mesas que você senta, ou elas te levam para outro lugar, ou elas te mantêm no cenário. É muito importante isso. É isso aí. Muito obrigada pelo convite. Imagina, nós que somos gratas, né? Nós que somos gratos. Foi um tempo incrível. Obrigada.